Glória a Jesus, glória a Jesus. Estamos chegando para a nossa live de quinta-feira, dia maravilhoso, 3 de setembro. Estamos já chegando próximo ao final do ano. Que Deus tem nos protegido, nos guardado, nos abençoado. Então, mais um dia para estar falando do amor de Deus, para estar falando da palavra de Deus. Que hoje o Senhor possa falar aos corações de cada um dos meus amados irmãos, dos amigos que estarão nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube mais tarde. Que o Senhor Deus possa estar derramando a sua graça sobre as nossas vidas. Glória a Jesus. Amados irmãos, é um dia de bênção para nós, de mais um dia poder semear a palavra do Senhor através desse instrumento maravilhoso que o Senhor colocou em nossas mãos, através das redes sociais. Que Deus possa estar abençoando cada um dos amados irmãos esta noite. O tema de nossa palavra hoje é as marcas que nos marcaram. É um tema muito interessante, um tema muito importante, muito profundo, que vai falar sobre as marcas de Cristo, Não as marcas físicas basicamente, mas as marcas que Cristo produziu em nossas vidas após a sua crucificação. Nós lemos, nós temos histórico, sobre a conversa que Tomé teve com o Senhor Jesus. Jesus estava, após a sua ressurreição, ele teve um encontro algumas vezes com os discípulos, mas Tomé não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Então Tomé falou para os discípulos, disse: se eu não ver o Senhor Jesus, se eu não colocar os meus dedos nas suas mãos, se eu não colocar minha mão no seu lado, aonde fui perfurado, de maneira nenhuma eu crerei. Em João capítulo 20, versículo 27 a 29 diz: depois disse a Tomé, põe aqui teu dedo e vê minhas mãos, e chega tua mão e põe no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados somos nós, que não vimos o Senhor fisicamente, não presenciamos as suas marcas fisicamente, não colocamos nossos dedos, em sua mão, não tocamos, mas nós cremos que Ele ressuscitou, que Ele está vivo. Amém? E hoje nós vamos falar de marcas. Gálatas capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 14. 6:14, que diz: quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Algumas versões falam nova criatura. Paz e misericórdia esteja sobre todos os que andam conforme esta regra, e também sobre o Israel de Deus. Versículo 17. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Gálatas, e ele relata a respeito, do conflito que existia nas igrejas da Galácia sobre a circuncisão.
Então ele diz aqui que para ele nada importava ser circuncidado ou não. O que importava é ser uma nova criatura. O que importava para Paulo é ele ter sido transformado, ele ter recebido Jesus, ele ter alcançado a glória da sua majestade. Então, para Paulo, o que importava era isto, né? Então, o que acontece, irmãos? Nós vamos analisar esta noite não as marcas físicas deixadas em Jesus pelos pregos. Nós não vamos analisar as marcas físicas deixadas pela lança. Nós não vamos analisar as marcas físicas deixadas pela coroa de espinho, pelos chicotes. Nós vamos analisar as marcas que o sofrimento de Jesus produziu na minha vida e produziu na vida dos irmãos. E nós vamos tomar por base o relato de Paulo, né? Aquilo que Paulo nos ensina aqui na carta aos Gálatas. Paulo fala justamente sobre isso. E para ele não importava a circuncisão, que era uma marca, mas o que importava é ele ser uma nova criatura em Jesus. Sabe, amados irmãos, marcas todos nós temos. Eu vou mandar um abraço aqui especial para o meu sobrinho Lucas Oliveira Valadão, homem de Deus, para Valci também, né? Graças a Deus. Então todos nós temos marca. Marca é sinal, né? Então nós podemos certeza ter marca da nossa infância, né? Quando nós brincávamos, né? Quando nós fazia alguma estripulia, né? Nós acabamos ganhando alguma marca da vida, né? Nesse sentido. Então são marcas que foram produzidas no tempo, né? E que hoje nós temos no nosso corpo, marcas, sinal. E tem também alguma espécie de marca que é deixada, né, por circunstâncias diversas nas nossas vidas. Marcas sentimentais, marcas emocionais, marcas que às vezes não deixaram sequelas, né, ao longo do tempo. Então todos nós temos de alguma forma marca em nossas vidas. Marcas que foram produzidas por vários tipos de situação. Assim como Paulo, o apóstolo Paulo, que era um homem que na sua juventude ele andou longe dos caminhos de Cristo, ele perseguiu a igreja de Cristo, ele perseguiu o povo de Deus, mas um certo dia ele teve um encontro com Jesus e esse encontro deixou marcas profundas de transformação na vida de Paulo. E são estas marcas que nós vamos esta noite estar analisando, né? As marcas que foi deixada por Jesus em Paulo, né? E também essas mesmas marcas que foram depois colocadas, né? Produzidas em nossas vidas, né? Diz o seguinte: o povo hebreu, né? Precisamos explicar que o povo hebreu, o povo de Israel, né? Eles tinham por norma, né, ter uma marca no seu corpo. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 17, versículo 10, que diz: esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, Deus falando, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidarei a carne do vosso prepúcio, isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Esse foi um diálogo que Deus teve com Abraão, né? Que determinou que todos os israelitas carregassem sobre o seu corpo, os israelitas homens, sobre o seu corpo uma marca física. E todo israelita era circuncidado ao 8º dia. A criança era levada e ali circuncidada, né? E aquela marca permanecia para determinar na aliança feita entre Deus e Abraão. O povo de Deus, o povo de Israel, carregava esta marca física, né? A palavra marca no texto que nós lemos, né, de Gálatas, no Novo Testamento, foi escrita em grego. Esta palavra, né,
ela significa estigmática, né? Na verdade, é o estigmatismo, é marca, sinal. E nós vemos, né, que a marca ela produz sinal em nossas vidas. Na escravatura, né, no tempo dos escravos, se nós analisarmos, os escravos também eram marcados. De acordo com o seu dono, né, eles carregavam sobre si uma marca, um sinal que identificavam, né, que ele era escravo e que a sua propriedade pertencia a esse ou aquele senhor. Então a marca sempre foi um sinal, né, do povo, né? Sinal físico, né? Falando aqui do sinal físico, né? Os escravos, eles tinham que carregar esta marca. Então marca é sempre o sinal que determina, né? É sinônimo de propriedade, né? Quando marcava o escravo, determinava que aquele escravo tinha um proprietário. E eu lembro, né, nos meus tempos de mais, né, que eu morava na fazenda, que meu pai marcava o rebanho com ferro a fogo. E ali ele imprimia, né, no corpo do animal um sinal, uma marca. E aquela marca indicava que aquele animal pertencia àquela pessoa, no caso meu pai. E assim nós vemos que quase todos os fazendeiros até hoje usam essa forma para marcar, para sinalizar a propriedade dos animais. Só, meus amados, que Paulo ele relata a respeito também na sua vida das marcas que foram produzidas no seu ministério, marcas físicas também. Meu abraço para Elizabeth Valadão, que está também nos assistindo, né? Um abraço para você, para Edinaldo, para toda a família, para o Rafa, amém? Então Paulo, ele relata, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, ele relata que por 5 vezes ele recebeu dos judeus 40 açoites. Você faz a conta, né? 40 menos 1. Então, Paulo foi açoitado 5 vezes. Então, aquilo produziram marcas físicas no corpo de Paulo. Também lá em 2 Coríntios 11, 25 diz, ele relata que 3 vezes ele foi açoitado com vara. Uma vez foi apedrejado, 3 vezes sofreu naufrágio, uma noite e um dia passou no abismo. Então Paulo carregava também marcas físicas que foram produzidas durante o seu ministério. Durante o tempo que ele serviu a Jesus no seu ministério, pregando a palavra de Deus, abrindo igreja por toda aquela região, ele sofreu várias vezes situações de açoite, situações que deixaram marcas físicas na vida de Paulo. Boa noite, meu pastor João Costa Santana, lá em Palmeiras. Meu abraço para o Senhor, tá? A pastora Selma. Então, amados, de uma forma ou de outra, todos nós carregamos marcas em nosso corpo, em nossas vidas. Todos nós vivemos situações, né, que produziram marcas em nossas vidas. E nesta noite, nós vamos nos prender basicamente nas marcas produzidas na vida de Paulo, não as marcas físicas, que ele relata aqui, os açoites, os naufrágios, às vezes que ele foi apedrejado, às vezes que ele foi abandonado como morto. Mas nós vamos falar esta noite a respeito das marcas espirituais que são produzidas em nossas vidas quando nós aceitamos Jesus Cristo. Boa noite, Gersileide Valadão, sobrinha, aqui é minha filhinha querida, né? Eu estou olhando para um sobrinho falando da Gersileide. Glória a Deus. Então, irmãos, a conversão de Paulo lá no caminho de Damasco, quando ele estava se dirigindo para Damasco em perseguição à igreja do Senhor, Cristo apareceu para ele naquela noite, daquele dia, e ele recebeu de Jesus Cristo a transformação da sua vida. A partir daquele dia, irmão, Paulo jamais voltou a ser aquela pessoa
aquele carrasco dos cristãos, aquela pessoa que perseguia a igreja de Deus, porque o encontro que ele teve com Jesus no caminho de Damasco produziu marcas profundas, marcas que não puderam jamais ser removidas da vida de Paulo. E eu digo para você essa noite, meu amado, e você que marca o seu encontro com Jesus produziu em sua vida. Eu não quero entrar no detalhe a respeito das marcas físicas que você carrega sobre o seu corpo, produzido na infância, produzido em situações disso ou daquilo, mas as marcas espirituais que o encontro que nós tivemos com Cristo deixou, porque são marcas que modificaram profundamente a minha vida. Do dia que eu encontrei Jesus, do dia que o Senhor teve um encontro real comigo e eu com Ele, desse dia em diante, marcas foram produzidas em minha vida que não foram removidas e não serão jamais removidas. No capítulo 2 de Gálatas, no versículo 20, diz Paulo falando: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Uma marca indelével. Paulo foi transformado, ele disse: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Nós temos que deixar que Cristo tome nossas vidas, que Cristo tome a direção de nossas vidas, que Cristo tome a direção dos nossos negócios. O que fazemos, onde imos, para onde vamos, Ele tem que estar no controle de nossas vidas. Uma das marcas mais profundas que o encontro com Jesus produziu na vida de Paulo foi a marca da renúncia, que certamente também produziu na sua vida, produziu na minha vida. E se não produziu ainda, se você não teve um encontro com Cristo verdadeiramente ainda, é tempo, meu amado, que você tenha um encontro verdadeiro com Jesus e deixar que Ele produza marcas em sua vida que não possam ser removidas. Boa noite, irmã Zélia Lima, Zélia Luz. Meu abraço para você, tá? Então, as marcas que foram produzidas na renúncia, marca de renúncia na vida de Paulo, foram marcas produzidas profundamente, marcas que não puderam jamais ser removidas. Mas para isso, Paulo teve que aceitar uma condição de renunciar realmente a tudo aquilo que não fazia parte daquela aliança que ele fez com Jesus Cristo. Ele abriu mão do passado, da sua vida, daquilo que ele tinha na vida anterior ao encontro do caminho de Damasco, e passou a carregar em si marcas de mudança em sua vida. Veja o que ele escreveu em Romanos capítulo 12, versículo 2. Ele diz: e não sede conformado com este mundo, mas sede transformados. Oh, amado, essa palavra é poderosa. Ser transformado. A transformação, que vem da palavra transformes, significa mudança. Mudança de direção, mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de tudo. Jesus produz tudo isso em nossas vidas quando nós verdadeiramente o aceitamos. E diz mais: mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, pensamento, mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas eu quero ler esse texto, meus amados. Uma nova versão, a Bíblia na linguagem atual, diz o seguinte: não vivam, preste atenção, não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Quando eu falo em mundo, não estou falando do espaço geográfico, estou falando do sistema do mundo. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo,
mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Que palavra, amados! Transformação. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, ou seja, aquilo que é bom, perfeito, agradável a Deus. Essa é a versão, a Bíblia na linguagem atual. Então Paulo fala que o encontro dele com Jesus produziu isso. Aquilo que ele fala para nós: não vivam mais como as pessoas que não têm Jesus, mas deixe que o Senhor transforme as suas vidas. Mateus, capítulo 16, versículo 24, Jesus fala, o próprio Jesus fala: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqui o próprio Jesus está falando de renúncia, de mudança de entendimento. Renunciar é abandonar aquilo de antes, para que possamos ter uma posição futura melhor no Senhor Jesus. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. E aqui Jesus fala, quando ele fala para renunciar a si mesmo, é renunciar às nossas próprias situações, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós entendemos, aquilo que nós imaginamos. Precisamos ter uma nova vida, um novo entendimento. E entre as marcas, amados irmãos, que o encontro que Jesus teve com Paulo produziu na vida de Paulo, e marca que Jesus produziu também em nossas vidas, uma das marcas mais importantes, nós vamos relatar agora, é a mudança de personalidade. Efésios capítulo 4, versículo 22 diz que quanto ao trato passado, ao modo de viver antigo, vos despojei do velho homem, que se corrompe pela concupiscência, ou seja, pela cobiça do engano. Então, Jesus produziu em nós uma marca de mudança de personalidade. O que nós era antes de encontrar Jesus, teve que alcançar uma mudança profunda. Às vezes, quantas pessoas não são coléricas, nervosas, outras pessoas não são, às vezes, até violentas. Mas o encontro com Jesus deixa marca profunda na vida da pessoa, que ele muda, que ele se transforma, que ele tem uma personalidade mudada. E Paulo fala isso. Quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, daquela criatura violenta, daquela criatura que às vezes, por muitas vezes, como se diz no verbo popular, grosseira. Não, Jesus produz mudança que nos faz pessoas bondosas, pessoas mansas. Mas a mansidão é um dos frutos do Espírito que estava sobre Jesus Cristo. Temos que aprender a ser manso. Temos que aprender a ser compassivo. Temos que aprender a ser pessoas cordiais. Temos que aprender a ser pessoas que vivem em paz. Nós temos que aprender a deixar Jesus produzir esta marca em nossas vidas. A marca da mudança. Como disse Paulo, não vivam mais como as pessoas deste mundo, mas aceite as mudanças que as marcas de Jesus, que é o encontro de Jesus, produziu em sua vida. Outra marca que
nós podemos analisar é ter uma visão diferente do sistema, da vida, das coisas que nos cercam. Efésios 4:24 diz: e nos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Que maravilha! Muito maravilhoso, irmão. Visão diferente. Como eu vejo as coisas hoje. Como eu vejo o meio que nos circunda. Como eu dirijo na rua. Sabe, amado, eu moro em uma cidade grande. E como é comum, às vezes, durante a gente sair na rua, no trânsito, quantas pessoas nervosas, quantas pessoas que não respeitam os sinais, quantas pessoas que não têm paciência de esperar a sua vez para passar no cruzamento. Pessoas que precisam ter uma visão diferente, uma mudança de personalidade. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós encontramos com Jesus, Ele produz essas marcas em nossas vidas. Nós vemos as coisas com uma visão diferente. Nós temos uma visão muito mais ampla. E entender que o mundo não se limita ao nosso egoísmo. Que o mundo não se limita àquilo que nós pensamos. O mundo não se limita àquilo que nós vemos, àquilo que nós ouvimos na nossa maneira. Temos que entender, temos que ver as coisas, o mundo complexo, com a existência de pessoas que às vezes pensam diferente de nós. Nós temos que ver com a visão mais ampla pessoas que às vezes agem diferente de nós. E como é o nosso procedimento, amados? Qual o nosso procedimento diante de situações, às vezes de pessoas que estão nervosas, pessoas que estão sem paz? Precisamos ter o entendimento de que o Senhor Jesus produziu marca em nossas vidas para resolver e para viver essas situações. Sabe, amado, nós temos que ter em nossas vidas rótulos que nos identifique, marca que nos identifique como filhos de Deus. Eu lembro que sempre eu falo uma ilustração muito simples. Os policiais, eles andam fardados, eles usam roupa diferente. E quando nós enxergamos um policial, nós não identificamos pelo nome daquele policial, não queremos saber quem é o policial, mas apenas dizemos: esse é um policial. Lá vem um policial. Por quê? Porque a roupa, o traje, identifica ele. Então ele tem uma marca sobre si, que é aquele uniforme. Então nós temos que ter o uniforme de Jesus sobre nós, para quando as pessoas olharem para nós, quando as pessoas olharem para nossas atitudes, elas possam nos identificar como filho de Deus, que traz sobre nós as marcas de Jesus. E as marcas de Jesus, que é produzida no caráter do homem, a mudança profunda de caráter, de pensamento, que nós estamos refletindo esta noite, tem que refletir em mudança de postura da nossa parte. Uma outra marca que Jesus produziu na vida de Paulo e tem produzido em nossas vidas é ter pensamento diferente. Efésios capítulo 4, versículo 23 diz: e vos renoveis no espírito da vossa mente. O que nós pensamos, o que nós imaginamos. Sabe, amados, muitas pessoas passam a noite, o dia, maquinando, pensando
modulando como levar vantagem a algum negócio, como passar, como se diz no verbo popular, como passar as pernas em alguém. Mas nós temos que pensar diferente. Nós temos que pensar diferente. Nós temos que pensar como Jesus pensa. É por isso que Paulo falou, sede meus imitadores, começou de Cristo. Porque Paulo pensava diferente, Cristo pensa diferente. Boa noite, Lúcia Valadão. Deus te abençoe. Então, meus queridos, as marcas produzidas por Jesus em nossas vidas são marcas que não podem ser removidas, que não podem ser tiradas a não ser por nós mesmos. Marca de mudanças profundas. Outra marca que Jesus produz naqueles que andam segundo a sua palavra é a mudança de vocabulário. O que nós falamos? O que nossos lábios pronunciam? No mesmo capítulo 4 de Efésios, Paulo fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Vocês estão entendendo? Não saia dos nossos lábios palavras que não sejam palavra de edificação, palavra que possa edificar a vida do meu irmão, palavra que possa edificar a vida das pessoas, palavra que adore o nome do Senhor Deus. Não devemos perder nosso tempo com palavrões, com músicas que não edificam nem a nós nem a Deus. Porque quando nós paramos para ouvir algumas músicas hoje, são músicas que destroem a nossa alma, músicas melancólicas, músicas tristes, que não falam nada, que edifica nada. Foi para isso que Deus nos criou, que Deus nos deu lábios para falar. Não, os nossos lábios foi deixado para produzir palavras que edificam a vida das pessoas e adore o nome do Senhor. Nós temos que produzir situação diferente, porque no dia que nós, como cristãos, pessoas que aceitam o Senhor Jesus, que tem as marcas de Jesus em nossas vidas, estivermos em algum lugar e ali nós começar a pronunciar palavrões, pronunciar palavras de violência, palavras que às vezes, né, leva as pessoas a produzir violência, as pessoas vão olhar para nós e dizer: uai, é você, mas tu não és um filho de Deus? Tu não tem as marcas de Jesus na sua vida? Como fala tais palavras? Deixar, amados, deixar que os nossos lábios pronunciem palavras de louvor, palavra de adoração. Vamos deixar que isso saia dos nossos lábios. Temos que aprender a ser assim. Aí você pode dizer: oh, mas eu sou uma pessoa muito nervosa, eu sou uma pessoa assim e de tal maneira, eu não consigo ter controle. Mas você sabe que a maior qualidade que Paulo falou em Gálatas capítulo 5 é que as pessoas têm que ter domínio próprio. Isso é uma qualidade que Jesus teve com excelência. Quantas vezes o Senhor Jesus foi confrontado? Quantas vezes o Senhor Jesus foi confrontado? Quantas vezes Paulo foi confrontado? E aqui, onde nós lemos, ele foi confrontado, às vezes até levado ao extremo da violência, de ser açoitado, de ser apedrejado. Mas ele não murmurou, né? E às vezes, irmãos, nós murmuramos, nós maldizemos,
situações tão simples. Coisas que apenas às vezes naquele momento nós gostaríamos que fosse diferente. O problema mais sério do povo de Israel na sua viagem do Egito para Canaã foi a murmuração. Pessoas daquele povo, amados, durante 40 anos, eles usavam a mesma sandália porque elas não envelheciam. Eles usavam a mesma roupa porque elas não ficavam velhas. Eles não cansavam. Eles não faziam calo no pé, porque Deus cuidava deles. Mas mesmo assim eles murmuravam. Murmuravam porque faltava água, porque faltava comida. Murmuravam por qualquer razão, até quando não tinha razão. E esse é o problema. Porque às vezes nós murmuramos por razão que não tem razão. Não deixe Deus agir. Deixe Jesus produzir marca na sua vida que transforme a sua mente, que transforme a minha mente. Então, as nossas palavras têm poder. A Bíblia fala que as nossas palavras são fonte de bênção ou de maldição. E o que temos falado, irmão? Quando nós somos confrontados, quando nós somos levados em situações extremas, como nós temos agido? Temos agido de igual modo? Respondido, como se diz aí, respondido à altura? E qual é a altura? Para nós, que carregamos em nossas vidas marcas de Cristo, a altura é ser humilde, a altura é ser sereno, a altura é ser paciente, a altura é ser manso, responder à altura é ter domínio próprio, para não deixar que as situações se agravem. Como eu falava agora há pouco, quando nós dirigimos um trânsito muito pesado, nós vimos situações assim, irmão. Aqui em Goiânia, cidade que eu moro, quantas pessoas já morreram por causa de acidente de trânsito? Uma simples batida, uma simples relada no carro do outro, um retrovisor que quebrou. As pessoas não têm paciência, mansidão, domínio próprio, e vidas são ceifadas, porque essas pessoas não experimentaram de verdade a mudança de mente, a transformação que foi implantada em nós, que foi produzida em nós por Jesus Cristo. Essas marcas que Jesus produziu em nós. Nós temos que agir diferente, irmãos, em qualquer situação. Paulo falou, aquele que às vezes furtava, aqueles que às vezes praticavam coisa errada, não faça mais, mas trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Fazer o que é bom, irmãos. E eu analisava, assistindo aqui um programa de reforma de imóveis nos Estados Unidos, e olhando aquelas casas, nos Estados Unidos não tem muro, não tem cerca elétrica. Casa normal, sem nenhuma proteção externa. Por que então que em nosso país, nossa cidade, nossas casas parecem mais uma fortaleza, dotado de muros, de cerca elétrica, de tudo quanto é método de segurança? Porque muitas pessoas ainda não foram transformadas pelas marcas de Cristo. Não deixou que Cristo produzisse marca de mudança em suas vidas. Pessoas que subtraem aquilo que é dos outros. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, vai cuidar de cada um de nós. Amém? Então, agir diferente.
pensar diferente, falar diferente, andar diferente, andar segundo as marcas que Cristo produziu em nossas vidas. De dar lugar à verdade, viver a vida com mansidão. O próprio Jesus, lá em Mateus 11, 29, falou com suas próprias palavras: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então vocês encontrareis descanso para vossas almas. Humildade, marca produzida por Jesus. Mansidão. Então, quando nós falamos a respeito das marcas de Cristo, a primeira coisa que surge em nossa mente, são das marcas físicas produzidas no sofrimento da cruz. Sim, amado, aquelas marcas foram importantes porque elas retratam o sofrimento que Jesus teve por nós. Mas através daquele sofrimento, nós fomos alcançados, nós fomos redimidos. E isso nos transformou e produziu outras marcas em nossas vidas, como Paulo fala. Não andeis como as pessoas do mundo, pessoas do sistema mundano. Como eu falei há pouco, não falamos em situação geográfica, aspecto geográfico, mas falamos de atitudes, modo de vida. Jesus produziu em nós também marca de salvação, selo da salvação, selo da proteção. 2 Coríntios 1, 21 e 22 fala: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Selo. Selo é sinal, é marca. Quando nós vamos aos correios postar uma correspondência, o carteiro, a pessoa que nos atende, eles colocam na correspondência selos. Aquilo é uma marca de que o preço da postagem foi paga. Ali tem o valor da postagem. Então, quando Jesus colocou em nossas vidas o selo da salvação, ele diz que a nossa salvação já foi paga. Que nós já fomos libertos e redimidos. Então, a marca da salvação produzida pelo sacrifício de Jesus em nossas vidas, o selo do Espírito Santo. Nós estudávamos aqui na terça-feira, na nossa célula familiar, a respeito desse selo. Quando nós aceitamos as marcas de Cristo, deixamos que Jesus produza as marcas em nossas vidas, as marcas de mudança, nós recebemos o selo da salvação. O inimigo olha para nós e vê que o preço já foi pago, porque nós temos o selo. Então, meus queridos e amados irmãos, ouvintes, pense nas marcas que Jesus produziu em sua vida. Você aceitou essas marcas? Você assimilou essas marcas? Ou você apenas deixa que as coisas aconteçam de qualquer maneira? Todos nós, amados, todos nós passamos aqui e acolá por situações adversas, mas sempre devemos agir como pessoas que foram transformadas por Jesus.
agir como pessoas que têm marcas produzidas em nossas vidas. Mudança. A palavra conversão significa mudança de rumo, mudança de rota. Eu lembro que em uma igreja que nós frequentamos alguns tempos atrás, fomos algumas vezes, o emblema que tinha, a logomarca dos jovens daquela igreja era jovens na contramão. Então, jovens que receberam, que foram transformados, que foram convertidos, mudança de rumo, aceitar mudança de direção, mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de falar, mudança de agir. Estas foram marcas produzidas na vida de Paulo e também produzidas na minha vida e também produzidas na sua vida. Nós temos que ser o reflexo, nós temos que ser o retrato da transformação de Jesus. Porque se nós não vivermos segundo essas mudanças, se nós não carregar em nossas vidas essas marcas de mudança, nós fazemos o sacrifício de Jesus em vão. Então deixe Jesus alcançar a sua vida. Deixe Jesus alcançar a sua família e produzir na sua vida, na sua família, marcas de mudança. Não fique como Tomé, esperando ver Cristo para tocar nos locais dos furos dos pregos. Porque Jesus diz: bem-aventurado os que não viram e creram. Eu não vi, eu não coloquei o meu dedo nas mãos de Jesus, mas eu sei que assim foi porque a palavra diz. Então não preciso ver, porque o princípio da fé é crer naquilo que nós vemos, é ter esperança de esperar, a convicção daquilo que nós não estamos vendo, mas nós esperamos. Então eu não vi, mas eu creio. Eu não vi, mas eu creio. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Aqueles que deixaram que Jesus produzisse marcas muito importantes nas suas vidas. Marcas de mudança de vida, de transformação de vida, de conversão de vida. Mudança de direção. A manobra que nós fazemos no trânsito, nós vamos em uma rua, viramos para a esquerda ou para a direita, é mudança de direção, é uma conversão. Mudar de direção. Então, qual direção que nós estamos seguindo hoje, queridos? É a direção que nos leva a tomar posse das marcas produzidas por Cristo? Deixar que Jesus produza em nós marcas irremovíveis, marca que produz efeito, marcas que produz edificação na minha vida, na vida das pessoas que me cercam, marca que produz efeito e edificação na tua vida e na vida das pessoas que estão em volta de você. Essas são as marcas mais importantes do sacrifício de Jesus, marca de transformação. Paulo foi transformado, Pedro foi transformado, Nicodemos foi transformado, porque eles aceitaram que Jesus produzisse na vida deles marcas diferentes, marcas de transformação. Então pensamos e assim, e analisamos e vimos qual direção nós estamos seguindo. Amém? Glória a Jesus. Estamos caminhando para o final
na nossa transmissão hoje. Certo estamos, irmão, que a palavra de Deus falou na minha vida e na sua vida. Então fica essa perguntinha para nós. Que marca Jesus produziu em nossas vidas? Ou que marca Jesus está produzindo em nossas vidas? Ou que marca nós deixaremos que Jesus produza em nossas vidas? Depende de cada um de nós. Mudança, conversão, não é algo que se toma emprestado. É algo que se faz. Nós não podemos viver a experiência dos outros. A minha experiência com Jesus é minha. A experiência que a minha esposa tem com Jesus é a experiência dela. Então a experiência que você vai ter com Jesus é a sua experiência. Que marca você vai deixar ser produzida em sua vida? Uma marca que possa te identificar. Em qualquer lugar que você chegue, alguém possa olhar para você e dizer: aí está um homem de bem. Aí está um homem ou uma mulher que tem marcas produzidas por Jesus. Amém? Reflexão, amados. Reflexão. Eu ontem ministrava, né? E naquela oportunidade eu falava sobre que um dos males da humanidade hoje é a carência de memória. O homem está perdendo no tempo a memória das coisas importantes. Então não podemos cair no esquecimento das marcas de Jesus. Não as marcas do prego, mas as marcas de mudança de caráter e de vida. Aleluia! Glória a Deus! Um abraço aos irmãos que nos assistiram hoje, os irmãos aqui de perto, os de longe. Que Deus possa te abençoar. Que Jesus possa te alcançar e possa produzir marcas de mudança, marca de transformação. Glória a Deus. Amém. Daqui a pouco esse vídeo vai estar no YouTube. Eu vou postar no YouTube, depois divulgar o link para que você possa acessar, tá bom? E assistir com mais calma. Valcita dizendo glória ao Senhor Deus, amém. E a Lúcia colocou aqui, ó Deus de misericórdia. Glória a Jesus. Então vamos orar para que Deus possa abençoar a sua família, abençoar a sua casa. Oremos ao Senhor. Pai amado, Pai querido, Deus de poder, de graça, Deus de misericórdia, Deus de bondade, Deus alcança, Deus, cada família que esta noite, Pai, está nos assistindo ou que ainda vão nos assistir. Cada pessoa, Deus, possa ser alcançada pelas marcas de transformação produzida por Jesus. Ó Pai querido, meu Deus, muda nossas vidas. Alcança-nos pela Tua misericórdia e nos transforma, Senhor. Transforma-nos em pessoas melhores. Pai querido, abençoe-nos, Senhor. Deus abençoa aquela pessoa que está no leito de hospital, precisando, Senhor, de uma cura. Ó Deus, Tu és o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Pai querido, quantas pessoas estão, Pai, precisando de um milagre. Senhor Deus, toma, Pai, em Tuas mãos os profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros, os auxiliares dos hospitais. Abençoa, Deus, cada um deles, Pai. Tu possa guardar a vida deles, para que eles possam, Senhor Deus, cuidar das pessoas. Meu Deus, Senhor, abençoa-nos, Senhor, nesta noite, neste final de semana, na semana que vem. Deus, nos abençoa. Em nome de Jesus. Glorificado seja o Teu nome. Amém? Então, na próxima quinta-feira, se Deus permitir, nós teremos outra palavra para edificar o nosso coração. Palavra de vida. Amém? Você já coloque na sua agenda, próxima quinta, 21h30,
Se Deus permitir, nós estaremos falando novamente do amor de Deus, que é algo que nos emociona, que é algo que nos eleva na fé, falar do amor de Deus. Foi para isso que o Senhor nos colocou aqui neste canal. Amém? Que Deus nos abençoe. Que o Deus poderoso esteja sobre você. Em nome de Jesus. Glória a Jesus.